Olá, senhores. Vídeo 163. O que Jesus revela nas cartas de Cristo. E é o que justamente ele revelou quando esteve aqui, né, há mais de 2000 anos atrás, já tem mais de 2000 anos. A minha dicção. Fala mais devagar para ficar melhor, né? Então, ele revelou há mais de 2000 anos atrás, e o que é o mesmo que ele revela nas cartas de Cristo, certo? Porque a Bíblia, apesar de mencionar Jesus Cristo nos milagres, alguns milagres, não todos, e ele curou muita gente, mas não está escrito na Bíblia também. A quantidade, né? Mas foi muita gente. Muita coisa foi omitido. Então, o espírito dele baixou em canalização numa médium para ele revelar o que ele, vamos dizer, tentou explicar, informar as pessoas naquela época. Eu digo tentou porque quase que não adiantou nada. Nós continuamos na mesma violência de antigamente, só muda as épocas, mas a violência é a mesma. De uma outra maneira, uma violência mais tecnológica, porque usam outras coisas para cometer crimes. Enfim, bom, então vamos lá. O que ele disse? Tudo que é visível. O que é tudo que é visível? Seres de qualquer espécie, plantas, pedras, o próprio solo da terra, né? Areia, água, chuva, sol. Tudo que é visível no universo, ele não fala só da Terra, no universo, é mente. Ou seja, é uma consciência tornada visível pela vibração das partículas. É o que a ciência chama de partículas. Então, por quê? Então, vamos lá. Hoje em dia já se sabe que a matéria, nosso corpo físico, a pedra, a planta, as partículas que ela tem, que são de luz realmente, são diversas partículas que brilham. E nós sabemos hoje que tudo aqui é matéria, o próprio, vamos dizer, a terra, o solo, né? A terra é material, né? Aquele pedaço de tronco de árvore que a gente vê que cortaram e deixaram para lá, cortaram indevidamente. Tudo que se vê é mente, ou seja, é consciência, é luz, é consciência. Ou seja, vamos lá ver se Jesus não conseguiu, naquela época, que as pessoas entendessem. Então, ele está falando isso novamente. Então, vamos lá ver. O que ele está dizendo? É mente e consciência. O que ele quer dizer isso? É feito pela nossa mente. Foi feito pela mente de alguém, que é a consciência, que foi o desejo, que foi o pensamento e uma mente, uma consciência tão poderosa que é capaz de fazer algo, certo? E por que fica na matéria? Porque depois essa vibração dessas partículas diminui.
que já está tudo programado mesmo, né, para ser assim. Então ela diminui e fica matéria. Mas isso aqui é luz. Quando há decomposição, ela se decompõe quando a gente falece e sai, as partículas vão embora do nosso corpo. E fica por aí, não sei o que é que acontece, mas fica por aí. E a nossa mente, que é aquela luzinha, ela vai embora. Eu acho que eu já expliquei num vídeo, mas eu vou relatar novamente a experiência que eu tive de um parente meu que faleceu. E eu estava lá, né? Tava o caixão lá, e era lá católica, e vieram lá para rezar, e eu tô lá, sentada, esperando, né? Na capela, né? Do hospital. Bom, aí eu tava assim, tava olhando para onde, né? Não pensando em nada. Aí eu encostei a minha cabeça assim na parede, que eu já estava cansada de... A minha direita, no alto. Não quer dizer que fosse em cima da parede, né? Mas ali, tinha a parede no alto. Havia um ponto de luz, não muito pequeno, ponto de luz grande. Imagine uma estrela e a gente vê, ó, uma estrela assim, com os raios assim. Essa luz aqui era quase que como fosse transparente. E ela emitia raios. E ela fazia isso, ó. Não, eu, sinceramente, eu não me assustei, mas eu fiquei muito cismada. Mas, o que eu estou vendo? O que eu estou vendo ali? Aí eu olhei para um lado, para o outro, ninguém estava vendo nada, eu também não falei nada, porque para não passar de maluca, porque aquilo poderia estar sendo direcionada a mim para eu ver e não aos outros. Porque quando uma pessoa vê, tem uma visão, as outras não quer dizer que as outras vejam, não. Elas, porque aquilo é espiritual, não é material. Bom, aí eu voltei à posição, digo, não é possível, olhei para um lado, para o outro. Aí disse, eu vou botar para trás de novo. Quando eu coloquei, aí eu olhei direta, tá. Bom, aí eu voltei a ficar direita, novamente eu não quis olhar mais. Bom, eu penso que possa ter sido o espírito da pessoa que havia, né, morrido. Eu acho que tinha morrido na véspera, se não me engano. Não foi naquele dia, né? Não foi naquele dia, por quê? Porque já estava no caixão e tudo. E que o espírito estava ali, saiu e ficou ali olhando todo mundo, olhando, me vendo as pessoas que estavam ali. Eu já sabia muita coisa nessa época sobre espiritualidade, mas não quis ficar olhando, porque eu pensei, para quê? Só vou ver isso. Gente, ele pulsa igual ao sol. Mas era lindo, uma coisa como se fosse uma coisa pura, sabe? Uma energia pura, quase transparente, leve, impressionante. Então, Jesus diz, tudo que é visível no universo é mente, consciência, tornada visível pela vibração das partículas, que tornadas visível materialmente, né? Também. Vibração baixa. A vibração é baixa na terceira dimensão, então a transformação é material. Quando está lá, no útero da mulher, né? Partículas se formando ali. Mas ali
automaticamente se autotransforma em matéria, porque nós estamos na terceira dimensão e aqui todos os seres são de matéria, animais, etc, etc. Então, aí ele fala, são mudanças na vibração das partículas e, portanto, mudança na matéria. Acontecem como consequência das imagens, movimento, poderosamente dirigidas, disciplinadas, focadas pela energia da mente-consciência. Então, essas mudanças, essas modificações, elas são pelo movimento, né? As partículas, que são poderosamente dirigidas com as devidas disciplinas e focadas pela energia da mente-consciência. Então, Jesus Cristo, quando esteve aqui há mais de 2000 anos, teve aquele negócio de repartir, né, o pão, repartir o peixe, duplicar, fazer aquele milagre, chamam milagre aqui, que isso é ciência, mas é milagre e tal. Foi quando ele estava ensinando as pessoas, os seguidores, lá num lugar afastado, né? E tinha aquele monte de gente, e alguém reclamou, estamos com fome. Se você é tão poderoso, você cura as pessoas, e você está dizendo o que você está dizendo, do poder de Deus e tal, por que que... Então, ele conta que pediu a um discípulo dele para ver se alguém tinha algum alimento. E lá encontraram uma pessoa com um pedaço de pão, peixe. Então, o que é que acontecia? O Jesus, ele tem a mente... Por que ele diz que tem a mente una com o Criador? Porque é mesmo, ele tem a mente sincronizada com a mente criadora do universo. Então, naquele momento, ele estava sincronizado com o Criador. E, ao cortar o peixe em pedacinhos, cada pedacinho que cortava, ele se multiplicava. Cada pedacinho de pão que cortava se automultiplicava. A consciência dele, junto com a criação do Uno, né, fazia com que aquilo virasse abundância. E aí deu para dar comida para todo mundo. Foi assim que aconteceu. Ele explica. Então, uma pessoa, para ter a mente poderosíssima para fazer uma coisa dessas, ela tem que estar unida com o Criador, que é o que Jesus é, unido com o Criador. Desenvolveu a mente, a consciência dele, se auto-energizou suficiente para ter esse poder. E como ele fez isso? Tendo o amor incondicional dentro dele por toda a humanidade. Embora ele tivesse momentos aqui na Terra que ele se revoltou, que ele... Parece até que ele desejou mal, né, a um amigo. Tem o caso da figueira, né, que ele estava com fome, mas a figueira não estava com fruta, ele amaldiçoou a figueira morreu. Então, a pessoa que é poderosa tem que ter cuidado com os pensamentos, senão acontece isso, né? Se ela deseja mal a alguém, esse alguém vai ser ferido pelo pensamento dela. Não precisa fazer macumba para isso, basta pensar. Então, Jesus diz o seguinte: tais mudanças na matéria só podem ocorrer quando a consciência do ser humano está em perfeita harmonia e unida à consciência universal. A consciência universal é o Pai, Mãe, Criador primordial.
E fiquem sabendo que muita gente diz, eu tenho fé, eu tenho fé. Sim, ela tem poder. A fé, se você tem fé que vai se curar alguém, se você vai se autocurar, ou se você deseja um emprego e tem fé que vai conseguir, isso vai te ajudar muito e pode acontecer devido se você tiver um poder mental. Mas a crença é mais forte do que a fé. Jesus revelou isso. A crença. Uma vez uma pessoa disse para mim, você não tem fé. Eu fiquei assim, mas eu acredito nas coisas que Jesus fez. Eu acredito nisso, naquilo e também, às vezes não acredito em certas coisas, tá? Então não preciso. Eu creio, eu não preciso ter essa fé que fica, eu tenho fé, eu creio, pronto, eu creio. Né? Eu estou vendo que isso é verdade, creio. Eu creio que existe o Pai, Mãe, Criador primordial, porque o Sol planetário está aí como prova. Então, os seres, uma minhoca que não tinha minhoca nenhuma e aparece de repente uma criação de minhocas ali debaixo de um saco de terra, um saco de plástico com terra dentro e embaixo. Vai chovendo e tal, aí, né? Porque está em toda parte. Essa energia criadora do Pai, Mãe, Criador primordial está em toda parte, essas partículas que não vemos. Por quê? Porque ele pulsa igual a esse que eu falei, esse espírito. Ele pulsa, ele faz isso. O nosso Sol faz isso, que eu já vi. Eu vi, arrisquei ver. Não aconselho a ninguém a fazer isso que eu fiz, mas eu vi. Porque eu preciso de ver as coisas também para ter certeza de que é o que é, tá? Para ter a certeza absoluta. Então, o Jesus Cristo, naquela época, para ver se as pessoas conseguiam entender, né? Entender que o que está dentro de nós é a mente, o consciente, é o espírito, né? O verdadeiro corpo. E que nós estamos unidos, etc, etc. Ele falou sobre a semente. Então, eu vou ler para vocês. Eu não anotei tudo porque eu achei que não havia necessidade, mas o mais importante. Ele começa assim. O que é uma semente? É uma entidade diminuta de conhecimento, de consciência. Certo? Vou explicar de outra maneira. A semente de uma fruta ou de uma árvore ou de um legume é uma entidade, é um ser que está em matéria. É um ser diminuto, pequenininho, mas que ali, naquela matéria, porque aquilo é um ser que está em matéria, mas ele é luz, ali dentro, naquela semente, tem um conhecimento da consciência, ou seja, aquela semente tem todo o conhecimento do que ela tem que fazer depois que for plantada, que vai ser alimentada. Ela vai pegar aqueles nutrientes do solo, né? Ou do vaso, na terra, mas é terra, né? O vaso tem a terra, né? Então, essa semente é o conhecimento consciente daquilo que se transformará. É um fragmento de consciência retirado da consciência criativa divina. Vamos lá de novo. É um fractal. É um fragmentozinho, né? Daquela consciência
universal do Pai, Mãe, Criador primordial. As suas partículas podem ser chamadas de fractais, que está em toda a parte. Essa semente é um fragmento do poder da mente, procedente do poder mental do Pai, Mãe, Criador primordial, qual, ao ser plantada na terra e regada pela chuva, começará a vestir-se a si mesmo com a matéria visível da qual possui conhecimento no fundo de si mesmo, dentro de si. Então, por isso que você planta uma semente de abóbora, ela tem um certo conhecimento. Você planta uma semente de uma fruta, de um caqui, ele tem um certo conhecimento, que irá se autotransformar. Quando cortamos uma árvore por baixo, tiramos tudo a árvore, deixamos só um tronco. Ali dentro ainda tem consciência, ela não está morta, porque ela tem a raiz. Ainda ela conserva a consciência de como fazer para aquele pedaço de tronco brotar, para ser novamente aquela árvore bonita, cheia de galhos e folhas, frutos, ou flores, frutos. Jesus diz: todas as formas de vida surgem deste conhecimento unidirecionado de si mesmo. Uma convicção na consciência. Esta convicção na consciência é o que separa a terra inanimada e as rochas de tudo o que vive e cresce sobre a face da terra. É o que eu expliquei há pouco, né? Cada um tem a sua, vamos dizer, a sua consciência como foi determinado pelo Criador, né? Lógico. É um fractal do Criador. Vai para lá, tu vai ser uma árvore lá que está precisando de uma... Quando o planeta é criado, né? Aí começa a surgir as próximas... E eu acredito que essas modificações, às vezes, em animais, em novos insetos, novos peixes, é a própria consciência deles que, quando vão nascer novamente, porque as pessoas pegam, vamos dizer, matam os animais também morrem, outros matam os animais, matam os peixes para comer, então eles vão reencarnar novamente. Então, a consciência deles, eles sabem o que passaram na vida anterior. Então, aquela mente deles pensa e a consciência diz: eu tenho que fazer isto assim, assim, para me defender. Aí vem o peixe elétrico, que você não pode botar a mão que você morre. Ou um outro peixe se encostar nele. Aí o outro diz assim: preciso elaborar um veneno. Aí a lacraia elaborou um veneno. A lagarta também tem veneno, parece se defender porque ela é muito molinha. Então, para que, se alguém se aproximar de pegar ela, isso já aconteceu comigo, né? Ela injeta um veneno. Depois fica aquela maravilha, né? Eu tenho a impressão que a coisa acontece assim.
onde Jesus diz que onde não existe convicção da consciência ou conhecimento dela, né, da identidade dela, do que ela é para se autotransformar, não há crescimento. Algumas sementes que a gente planta, às vezes não nasce nada, né? Não sei. A consciência dentro da terra e nas rochas permanece consciência em uma forma adormecida. Então, adormecida. Então, quando você coloca a semente, ela acorda. E nas pedras e nas rochas. Mas no cristal muitos permanecem com a consciência ativada. Porque eu tenho cristais aqui que eu tenho há anos e eles se automodificaram. Uns mudaram de cor, outros cresceram, outras coisas lá dentro de cor, deve ser outros cristais de cor, outros deram filhotinhos, que eu fiquei surpresa quando eu comecei a ver isso nos cristais, e eu disse, mas os cristais têm vida, né? Tanto que eles têm vida que, apesar deles cortarem, tirar os cristais de sua fonte, né, natural lá debaixo da terra, destroem muitos cristais que a finalidade deles é harmonizar o planeta, né? Mas também se não tirasse a gente não teria esse conhecimento. Mas tanto eles têm consciência que se você ficar segurando um cristal e tiver muita energia, excesso de energia, ele absorve, ele te cura dessa energia. Você vai sentir mais leve, porque a energia estava te incomodando. Se você estiver muito fraco e ficar segurando o cristal na mão, você vai se sentir mais energizado, porque ele doa para você. Ele doa a energia que ele tem. Então, viu? Ele tem consciência, porque ele age de uma maneira e de outra. Os cristais que tem aquelas pontas são geradores. Eles geram energia para os outros. Esse que tem uma ponta assim, tem? Assim. E essa ponta geralmente tem seis ladozinhos a ponta. Eles são geradores, você pode botar outros cristais aqui junto, que ele vai gerar energia, vai alimentar os outros cristais. Bom, vamos ver mais aqui. Então Jesus diz que se nós pudéssemos crer no que pedimos, mas poderosamente, com muito poder, como a semente de mostarda conhece a sua própria identidade, poderia fazer qualquer coisa que quisesse, se nós tivéssemos esse poder de consciência. Mas esse poder de consciência só nos é dado quando desenvolvemos o amor incondicional por toda a humanidade, por todo o universo, todo o universo. Ele diz que o poder do pensamento para o bem ou para o mal, se a pessoa é muito evoluída espiritualmente, haverá maior impacto de suas palavras. Então, pessoas que possam ter, mesmo aqui na terceira dimensão, poder mental, e não gostam de uma pessoa, quando ela não precisa fazer macumba, não precisa ir a Pai de Santo nem nada. Pedir, só o pensamento que elas têm naquela pessoa de raiva, de inveja, mas como aquele pensamento é poderoso, faz mal àquela pessoa. Às vezes a vida da pessoa materialmente não vai bem, não é só o mago negro que vai lá fazer isso e aquilo por causa que ela está com sintonia nas trevas, ou porque está fazendo um trabalho de luz, então ele está querendo machucar essa pessoa. Não. Também
o poder mental, se a pessoa desejar com vontade, com gana, ela vai fazer mal a outra. Se ela tiver inveja e mágoa, ódio, então o René se fala, né? Raiva, cobiça. Ela cobiça as coisas daquela pessoa e as pessoas podem até perder mesmo aquelas coisas. Acontecer coisas que ela vai perdendo. Acontece coisas que ela não consegue, embora ela faça tudo certinho, mas não consegue melhorar de vida financeiramente. Por quê? Alguém tá ali, tá de olho nas tuas coisas. É o tal famoso olho grande. E ao mesmo tempo aquela pessoa que gosta muito, ama aquela outra pessoa, mas gosta sem interesse, né? E ela deseja tão bem aquela pessoa que a vida daquela pessoa até começa a seguir um caminho bem melhor do que antes. Então nós temos que ter cuidado com o pensamento. E ele também explicou que nós, nas palavras dele, diferentes para a época, mas que o que a gente faz, né? A gente depois vai responder, né? Porque nós fazemos o nosso próprio futuro destino. A pessoa faz seu próprio destino. Sim, para a próxima nós é que elaboramos o nosso destino. Se você é uma pessoa muito negativa, você será negativo, terá uma vida negativa para a próxima vida. Além de ainda antes passar lá pelo umbral, né? Se você é uma pessoa muito positiva, não fez mal a ninguém, vivia até contente, sentia pena pelas coisas ruins que aconteciam a outras pessoas, mas não no sentido de abaixar a frequência, mas sentia pena. Aí, próxima vida, se tiver ainda que reencarnar, vai vir num ambiente bom, de família boa, vai ser feliz, vai ter recursos para viver bem, etc. Então, senhores, está aí um pouquinho das revelações do Jesus Cristo e que não foram colocadas na Bíblia. Muita coisa foi omitida do que ele ensinou e deturpada também. E outras coisas está lá resumida que são verdadeiras. Bom, então, senhores, tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo. Paz e luz a todos. Continuem evoluindo.